Sejam bem-vindos ao módulo 2. Neste módulo, nós vamos tratar do Supply Chain Management, que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos, e vamos ver o conceito de Supply Chain, vamos ver exemplos de aplicação de Supply Chain, vamos conhecer os processos de negócios considerados chave e vamos tratar das características que podem contribuir para o sucesso de Supply Chain Management. O novo conceito da logística, gerenciamento da cadeia de suprimentos. A logística tornou-se revolucionária, principalmente nessa última década, em virtude do desenvolvimento tecnológico, das alterações nos negócios e na economia dos países após o fenômeno da globalização. O conceito de Supply Chain Management tem despertado notável interesse entre os membros dos mundos acadêmico e empresarial, representando importante evolução do que tradicionalmente vinha se conhecendo como logística. Outros fatores que também contribuíram para esta evolução da logística foram os novos padrões dos consumidores em termos de demanda, o aumento da preocupação com o serviço ao cliente, principalmente quando constatou-se que bom atendimento traz aumento das receitas. Maior atenção aos canais de distribuição, porque já se está percebendo que as atividades logísticas vão além do momento da transferência de propriedade do bem que é comercializado. Desenvolvimento da análise de custo total, possibilitando a medição de todos os elementos de custos envolvidos na execução de um processo logístico. Aumento da flexibilização dos sistemas de produção, através da redução dos tempos de setup. Setup é a troca de ferramentas, troca de produtos na produção, permitindo o atendimento das necessidades de maior diversidade de produtos. Antes do novo conceito, as funções logísticas eram desempenhadas por especialistas, cujo desempenho era medido por indicadores como custos de transportes mais baixos, menores estoques e compras ao menor preço, porque a concorrência era menor, os ciclos dos produtos eram mais longos e a incerteza era mais controlável. Tinha sentido perseguir a excelência nos negócios através da gestão eficiente de atividades isoladas como compras, transportes, armazenagem, fabricação, manuseio de materiais e distribuição. Tudo isso permitiu consolidar o conceito de logística integrada, o qual engloba o processo com todas as suas complexidades de interrelações, suprimentos, produção e distribuição física, realçando as sinergias entre todas as partes. Supply Chain Management. Já a extensão dessa integração com elementos externos à empresa, fornecedores, distribuidores e clientes, leva a um grau maior de complexidade da logística, chamada de Supply Chain Management, com uma abrangência do negócio como um todo. Veja exemplo da abrangência da cadeia de suprimentos em uma empresa na figura abaixo. À direita, nós temos o fornecedor. Vamos pensar na movimentação de materiais. O fornecedor ele vai receber de compras, veja o quadradinho em cima, um pedido de compra. A empresa vai mandar coletar ou o fornecedor vai fornecer o transporte. Esse produto vai chegar na área de manuseio e armazenagem da empresa. Vai ter um recebimento fiscal, um recebimento físico, a armazenagem e eu vou ter o meu estoque estruturado e organizado. Aí eu tenho toda uma logística de abastecimento. Eu vou fazer o fracionamento em pequenas partes, isso orientado por vendas e informando compras, porque compras sempre vai procurar comprar em partes que serão subdivididas. E aí, desçam aqui para o quadradinho azul, nós teremos a roteirização. Vamos roteirizar para onde irão aqueles produtos em função dos pedidos colocados para a nossa empresa. Eu tendo roteirizado, eu vou separar, conferir e carregar. Eu estou ainda dentro da minha estrutura de manuseio e armazenamento. Quando eu faço a conferência, eu vou emitir a nota fiscal.
porque a nota fiscal ela vai junto com o carregamento. Ao mesmo tempo, a roteirização disparou a separação de material, ela também tem que disparar a disponibilidade do transporte. Então eu vou ter a previsão, eu vou ver se tem disponibilidade de caminhão, eu vou ver se eles estão na oficina, para quando eu tenho. E aí, na expedição, eu vou juntar a nota fiscal que vem do faturamento com o carregamento que está sendo disponibilizado para ser entregue no nosso cliente. Aí o cliente pode ficar satisfeito, fazer novas compras, aí o relacionamento com vendas, ou pode identificar não conformidades e aí ele vai colocar uma reclamação no saque que vai ser gerenciada por venda, e vendas em função dos pedidos de cliente vai orientar novamente o fracionamento e os pedidos de compra. Então, é complexo. São muitos itens. Pode ser neste desenho, pode ser um pouquinho diferente, mas é mais ou menos dessa abrangência. Vejam aqui um outro exemplo de abrangência de uma cadeia de suprimentos. Essa está bem mais complexa. Nós temos a informação vindo das lojas para os centros de troca, portais, que vão identificar as necessidades imediatas de reposição, as necessidades futuras de embarque, as necessidades de reposição planejadas, vão informar os fabricantes, o transporte, vão dar feedback para os clientes, vão gerenciar os pedidos, monitorar o status, a matéria-prima para as plantas dos fabricantes e depois de fabricada vai para os centros de distribuição e dos centros de distribuição ela é entregue nas lojas que vão fazer o varejo para o consumidor final. E é claro, não vamos esquecer ali à direita, nós temos agentes de informação como bancos, Serasas, etc. O conceito de Supply Chain Management surgiu como uma evolução natural do conceito de logística integrada. Enquanto a logística integrada representa uma integração interna de atividades, o Supply Chain representa a sua integração externa, pois estende a coordenação dos fluxos de materiais e de informações aos fornecedores e aos clientes. A gestão da cadeia como um todo pode proporcionar uma série de maneiras pelas quais é possível aumentar a produtividade e, em consequência, contribuir significativamente para a redução de custos, assim como identificar formas de agregar valor aos produtos. No primeiro plano estariam a redução de estoques, compras mais vantajosas, a racionalização de estoques, a eliminação de desperdícios, etc. O valor, por outro lado, seria criado mediante prazos confiáveis, atendimento no caso de emergências, facilidade de colocação de pedidos, serviço pós-venda, etc. O conceito de cadeia de suprimentos deve ser inicialmente entendido para a dada organização como orientação de processo de negócio para clientes e fornecedores. Vejam aqui na figura, evolução do pensamento logístico. Nós começamos no início do século com a era do mercado ao campo, era a economia agrária, até os anos 40, quando começou a era da especialização, com ênfase nos desempenhos funcionais, que foi até início dos anos 60, onde se teve a era da integração interna, funções integradas dentro da organização, que foi até início dos anos 70, quando se começou a trabalhar a era do foco no cliente, a grande busca por eficiência, que foi até meados dos anos 80, onde se iniciou o conceito de supply chain, que é a logística com diferenciação, e vem vindo até hoje essa evolução. A cadeia de suprimentos deve ser uma abordagem da empresa como processo e, portanto, compatível com essa configuração. Gestão de processos é planejar, suprir, produzir e integrar, no sentido da organização para os clientes. Nesse sentido, como componente de um processo maior, incluindo fornecedores, fornecedores de fornecedores e etc. No encadeamento do processo,
suprir, produzir e integrar, estabelecem-se os vínculos efetivamente entre as diferentes organizações componentes da cadeia produtiva, podendo o conceito ser entendido também para a distribuição. Então nós vamos ter, vejam aqui na figura, nós vamos ter os processos de planejar, constituído basicamente por subprocessos de gestão de demanda, gestão de estoques, gestão de distribuição e logística, incluindo planejamento, programação, entre outras tarefas de suporte e decisão, plano de negócio e gestão de produtos e linhas. Aí nós temos o suprir, constituído fundamentalmente por processo de gestão de suprimentos, definir aquisições, requisitar produtos, receber compras, inspecionar e avaliar recebimento, e gestão da estrutura de fornecimento, administrar relacionamento com fornecedores, responsabilizar-se pela qualidade, gerenciar transporte, gerir contratos, etc. Aí nós temos produzir, que é constituído principalmente por processos de gestão da produção ou fabricação, que é solicitar e receber produtos de entrada para o processo, suportar a produção e garantir a qualidade dos produtos. É gestão da estrutura de produção, envolvendo configuração, mudança e adaptação física, de engenharia, tecnologia, de programação e de capacidade. E, por fim, entregar, que é atender a demanda, constituído por processos de gestão de pedidos, administrar pedidos, cotações, solicitações e indicações de produtos, gerenciar a configuração, alteração e manutenção dos bancos de dados desse processo, suportar os subprocessos e analisar crédito, fatura e contas a receber, assim como posição de recebimento. Gestão de estrutura de suporte ao entendimento da demanda, que é administrar relacionamento com canais, fluxo na cadeia e qualidade entregue de gestão do transporte. E, se próprio negócio, da instalação, gerenciar logística e entrega de serviços de instalação. Então, o conceito de gestão da cadeia de suprimentos passa a fazer sentido a partir da integração dos processos desenvolvidos pelas organizações de uma cadeia produtiva ou de uma cadeia de distribuição, ou, mais operacionalmente, na compreensão da interação e interdependência entre os macroprocessos dessas organizações. Características principais. Supply Chain Management, SCM, é mais do que uma simples extensão da logística integrada, pois inclui um conjunto de processos de negócios que, em muito, ultrapassa as atividades diretamente relacionadas com a logística integrada. Uma das principais características do supply chain é como administrar os materiais a compor de um produto desde sua compra do fornecedor até o consumo do cliente. Estudar os fluxos de materiais, aquisição, armazenagem, movimento e processamento de matérias-primas, componentes, montagens e suprimentos é uma boa maneira de entender a manufatura. Além disso, serviços como venda a varejo, armazenamento e empresas de transporte podem ser vistos como sistemas de fluxo de material. A criação de vantagens competitivas a partir da integração da cadeia produtiva, o entendimento do conjunto dos agentes produtivos, incluindo os canais de distribuição, é o único processo conjugado de atendimento ao mercado. Canal de distribuição pode ser definido como sendo o conjunto de unidades organizacionais, instituições e agentes, internos e externos, que executam as funções que dão apoio ao marketing de produtos e serviços de uma determinada empresa. Os diversos membros participantes de um canal de distribuição podem ser classificados em dois grupos, membros primários e membros especializados. Membros primários são aqueles que participam diretamente, assumindo o risco pela posse do produto, incluindo fabricantes, atacadistas, distribuidores e varejistas. Especializados são aqueles que participam indiretamente, basicamente através da prestação de serviços aos membros primários, não assumindo o risco da posse do produto. Exemplos mais comuns são as empresas de transporte, armazenagem, processamento de dados e prestadores de serviços logísticos integrados.
Supply Chain Management representa o esforço de integração dos diversos participantes do canal de distribuição através da administração compartilhada de processos-chave de negócios que interligam as diversas unidades organizacionais e membros do canal, desde o consumidor final até o fornecedor inicial de matérias-primas. Na figura abaixo, é mostrado o exemplo dos movimentos setoriais organizados com o objetivo de tirar proveito do supply chain, como o Efficient Consumer Response (ECR) nos setores de produtos de consumo e varejo alimentar e o Quick Response (QR) nos setores de confecções e textos. Tem demonstrado o potencial de redução de custos e melhoria dos serviços de cadeia. Em suma, o Supply Chain Management é uma abordagem sistêmica de razoável complexidade, que implica em alta interação entre os participantes, exigindo a consideração simultânea de diversos trade-offs. Nós temos que saber o custo de tudo. O nosso negócio é fazer o melhor e mais em conta, porque nós queremos resultado para a organização. O supply chain vai além das fronteiras organizacionais e considera tanto os trade-offs internos quanto os interorganizacionais. Podemos citar como exemplo da aplicação do supply chain no mercado o aço usado numa porta de automóvel. Uma companhia mineradora escava o solo que contém minério de ferro e depois extrai somente o ferro da terra. Aí o minério de ferro é então vendido a uma usina siderúrgica, onde ele é processado com outros materiais para formar outros lingotes de aço. Os lingotes de aço são vendidos a outra empresa siderúrgica, onde são fundidos, laminados em lâminas longas e finas e temperados. Esses rolos de metal são então vendidos a um fornecedor do setor automobilístico, especializado em fazer portas. A porta é então vendida ao fabricante de automóveis, onde é montada com outros componentes para produzir um automóvel completo. O automóvel é então vendido a uma revendedora, que executa algum trabalho de preparação final, como, por exemplo, acrescentar frisos nas laterais do carro. O consumidor final compra então o automóvel do revendedor, o elo final na cadeia de suprimentos. Outros exemplos. Numa estrutura de canal, onde o fabricante distribui diretamente para o consumidor final, como faz a Dell Computer, a empresa tem muito maior controle sobre as funções de marketing. No entanto, o custo da distribuição tende a ser muito maior, exigindo do fabricante um alto volume de vendas ou uma saturação geográfica em um mercado regional. No caso da distribuição indireta, as instituições externas ou agentes, transportadores, armazenadores, atacadistas e varejistas, assumem grande parte do controle e risco, e por essa razão o fabricante recebe um menor valor pelo seu produto. É o exemplo da HP, que faz apenas venda via canais, e não como a Dell, que faz através da internet. Por outro lado, um fabricante que ofereça uma baixa disponibilidade e tempo de entrega inconsistentes tende a forçar o atacadista a carregar mais estoque de segurança, a fim de ser capaz de oferecer um nível aceitável de serviço para o varejista. Nesse caso, um menor custo logístico para o fabricante seria alcançado às custas de outros membros do canal, resultando provavelmente numa cadeia de suprimentos menos eficiente e eficaz. Uma maneira de evitar este custo indesejado entre os membros do canal seria através de uma mudança da estrutura ou através da adoção de novos procedimentos e tecnologias. Por exemplo, a adoção de um sistema de processamento de pedidos automatizado em substituição a um sistema arcaico poderia permitir uma melhoria do nível de serviço, redução de estoque, redução nos custos de transporte e armazenagem, aceleração do ciclo de caixa e aumento do retorno sobre o investimento. A adoção do conceito de Supply Chain Management incentiva, através do processo de coordenação e colaboração, a busca e identificação de oportunidades deste tipo e sua implementação conjunta. A empresa deve desenvolver processos de negócio considerados chave para o sucesso
de implementação do supply chain. Então, nós temos aqui uma figura que nos mostra a logística integrada. Nós temos os clientes recebendo a distribuição física, os fornecedores fornecendo o suprimento, e nós vamos ter fluxos de materiais e fluxos de informação. E vamos ter estruturas de apoio à manufatura para transformar as matérias-primas em produtos acabados que serão entregues aos clientes. Na verdade, nós começamos pelo cliente, porque é o cliente que faz o pedido de compra e que, portanto, determina o que é que nós vamos produzir ou o serviço que nós vamos realizar. Processos de negócios considerados-chave. Dentre os processos de negócios considerados-chave para o sucesso de implementação do supply chain, os 7 mais citados encontram-se listados a seguir. Primeiro, relacionamento com os clientes. Nós precisamos desenvolver equipes focadas nos clientes estratégicos, que busquem um entendimento comum sobre características de produtos e serviços, a fim de torná-los atrativos para aquela classe de clientes. 2. Serviço aos clientes. Fornecer um ponto de contato único para todos os clientes, atendendo de forma eficiente às suas consultas e requisições. 3. Administração da demanda. Captar, compilar e continuamente atualizar dados de demanda, com o objetivo de equilibrar a oferta com a demanda. 4. Atendimento de pedidos. Atender aos pedidos dos clientes sem erro e dentro do prazo de entrega combinado. 5. Administração do fluxo de produção. Desenvolver sistemas flexíveis de produção que sejam capazes de responder rapidamente às mudanças nas condições do mercado. 6. Compras, suprimento. Gerenciar relações de parceria com fornecedores para garantir respostas rápidas e a contínua melhoria de desempenho. 7. Desenvolvimento de novos produtos. Buscar o mais cedo possível o envolvimento dos fornecedores no desenvolvimento de novos produtos. Existe um conjunto de características que tendem a contribuir para o sucesso das equipes de Supply Chain Management. O estabelecimento de objetivos e metas claras em áreas-chave, tempo de entrega, índices de disponibilidade, giro de estoque, entrega no prazo, a determinação do papel de cada membro da equipe na perseguição dos objetivos, o estabelecimento de uma estratégia de implementação e a formalização de medidas quantitativas de desempenho para medir os resultados alcançados. Muito importante também é lembrar que a cadeia de suprimentos estendida necessita de um canal de informações que conecte todos os participantes. Idealmente, a informação que se torna disponível quando o consumidor efetiva a compra deveria ser imediatamente compartilhada com os demais participantes da cadeia, ou seja, transportadoras, fabricantes, fornecedores de componentes e de matérias-primas.